Olá! Foi aceito na Câmara o pedido de abertura de uma comissão processante contra o prefeito Vinícius Clausen, contra o governo atual, acusado de irregularidades na contratação de uma empresa para a reforma das praças e algumas escolas do município. O procedimento de investigação, que é oriundo de uma CPI, os dados que embasaram a abertura dessa CPI vêm de uma CPI. Esse processo tem duração de 90 dias e pode terminar com a cassação de Vinícius Clausen. O relatório final da CPI instaurada para investigar as condutas de agentes políticos do Poder Executivo de Teresópolis nas contratações da empresa Econstru foi enfático ao responsabilizar por grave omissão, negligência e prevaricação o prefeito de Teresópolis, Vinícius Cardoso Clausen da Silva. Ainda, segundo esse relatório, que foi aprovado por unanimidade e sem ressalvas pelos 17 vereadores presentes na sua votação, as condutas ali tipificadas culminaram com a dilapidação do patrimônio público, dano ao erário e prejuízos sociais irreversíveis. Essa comissão parlamentar de inquérito, composta pelos vereadores Maurício Lopes, Marcos Rangel e Fidel Faria, analisou e esquadrinhou mais de 16 mil páginas de documentos, respostas de requerimentos legislativos, teve de lidar com a sonegação de informações por parte do Poder Executivo, colheu o depoimento de dezenas de pessoas envolvidas, visitou diversas obras e garantiu plenamente o direito à ampla defesa e ao contraditório de todos os investigados, que acompanharam todas as fases e cada ato do processo. Mesmo após a conclusão da CPI, com farta documentação comprobatória dos atos ilícitos praticados, o prefeito permaneceu inerte, ou melhor, omisso, diante de tantas graves denúncias. Não se teve notícia de um processo administrativo disciplinar ou uma sindicância sequer pela municipalidade. Não houve regulamentação da nova lei de licitações, que é a Lei 14.133 de 2021, assim como não realizou nenhuma das recomendações apontadas no relatório. E somente na semana passada aplicou algumas multas à empresa Econstru. Uma das falas mais marcantes dessa sessão da Câmara foi do vereador Marcos Rangel, que fez parte dessa CPI que apresentou a documentação que permitiu a abertura dessa comissão processante contra o prefeito Vinícius Clausen. Que se existe alguém nessa cidade que espalha mentira, que espalha fake news, que espalha conversas fiadas, é o senhor prefeito. Esse mesmo prefeito, senhores, que há 5 anos está nessa luta, e eu vou usar o tema para não me alongar, eu vou usar um exemplo só de um lugar, que é um lugar onde se trata de vida, onde se trata de futuro, onde se trata de esperança, que é a escola. Porque tudo numa cidade é importante, saúde, segurança, serviço público, mas isso tudo tem que começar, porque a gente só tem segurança se os profissionais da segurança passarem pela escola. A gente só tem saúde se os profissionais da saúde passarem pela escola. E o maior absurdo de tudo isso está na obra das escolas, vereador Elias. Sobretudo na escola Maçom de Noronha, que está há 5 anos nessa guerra aí com esse prefeito. Ele já fez lá 3 licitações para essa escola. E aí hoje, ele botou um vídeo, e isso é desespero, senhores. Para quando a pessoa vê que ela está de ladeira abaixo, o desespero traz isso. Ele fez um vídeo hoje, vereador Elias, falando da importância da retomada das obras da escola Maçom de Noronha, ao custo por uma empresa que ganhou um processo licitatório de mais R$ 1.618.212. Todo mundo sabe que isso ainda pode ser aditivado, ou seja, esse valor vai crescer com certeza. Dizer que ele usa a máquina da prefeitura, senhores, porque e aqui está a imprensa toda e pode acompanhar, não são as mesmas matérias que tem na página da prefeitura, não são as mesmas que tem na rede social pessoal do prefeito. Mas, senhores, ele usa toda a máquina da prefeitura, da comunicação social,
para poder divulgar o seu governo a sua coisa pessoal, não é a coisa pública. Porque se fosse público, ele só publicava por lá. A gente até alertou isso aqui outro dia e agora eles mudaram. Não é mais assessoria de imprensa da PMT, é assessoria de gabinete. Para quem observa lá vai ver, o pessoal da imprensa com certeza já viu isso. Então, senhores, eu tenho certeza que essa comissão processante vai livrar dessa cidade esse mal que assola ela. Então, por isso, presidente, que eu já sei que é o nominal, mas já antecipo aqui, que também vou votar a favor do recebimento dessa denúncia, porque é o que essa cidade precisa, é se livrar desse mal que mora aqui do lado. Obrigado, presidente. Continua. Os vereadores Raimundo Amorim e Elias Maia também justificaram seus votos a favor da abertura desse processo contra o governo Vinícius. Nós falamos aqui e alertamos aqui sobre aquela escola lá de Independente de Motas, de que a população estava sendo lesada e que essa firma estava lesando a nossa população. Bem no início. Aí foi quando a comissão de vereadores tiveram lá naquela escola, tiveram lá em São José do Vale do Rio Preto procurando a sede da firma, que não encontraram porque não existia e nem existe. Aí começou tudo isso. E nada, a gente sempre falou aqui, Paulinho, várias vezes, não só eu como muitos vereadores, de que essa firma ia levar a uma situação desagradável para o Executivo. Eu espero, senhor presidente, senhores vereadores, que o Executivo olhe para essa casa e respeite essa casa, porque até hoje o Executivo não teve um respeito sequer por essa casa. Mas no dia que espero isso, no dia que for julgado aqui essa comissão de processante, no dia que for julgado, hoje vai ser só dada a entrada, no dia que for julgado, ele veja que essa casa tem que ser respeitada. Essa casa tem que ser respeitada. Porque eu tenho certeza que, de acordo com esse relatório que vai vir para ser votado aqui dessa comissão processante, ele vai sofrer umas consequências e consequência grave. Para ele, para nós, uma consequência agradável. Então, quem está sofrendo hoje é a população, né, que está deixando, não tem escola para os seus filhos, né, está parada. Quantas escolas, né, que a gente tem parado hoje no município? Né, a gente vê no CEDAL, nós temos uma quadra quebrada. Desde quando eu assumi aqui, eu vi aquela quadra quebrada no CEDAL. Eu fiz 2 requerimentos, fiz várias moções, que dê a atitude, né, do prefeito ir lá e mandar erguer aquela quadra de novo. Então, hoje a gente chegamos, né, estamos chegando chegando aí numa CP, né, e espero, sim, né, que seja tomada as devidas providências, né, e estou aqui à disposição e continuo, né, a favor, né, da denúncia, tá? E o meu voto é sim pela nossa Teresópolis. Obrigado a todos. Líder do governo, o vereador Paulinho Nogueira, disse acreditar na inocência do prefeito Vinícius Clausen e dos seus comandados. O prefeito Vinícius, ele tem ampla defesa. Ele tem o direito de se defender. Eu acredito que vai se defender e vai provar. Outra coisa, acredito também no setor de licitações. Lá são servidores. Ô, gente, se não fizer o silêncio, eu vou encerrar a sessão. Ou é ou não é? Acredito também nos servidores da licitação. Como é dito aqui muitas vezes, é um setor de negócios. Eu acredito neles. Eu acredito nos servidores que tem lá. Lá tem família. Lá tem servidores que trabalham dia a dia. Então eu acredito. Outra coisa, eu acredito também nos fiscais que acompanharam todas as obras que estão paralisadas. Todas as obras. Eu acredito neles também. Eu acredito.
Mas, como o prefeito tem ampla defesa, que venha e se defenda. Apenas o vereador Amós Laurindo não participou dessa votação. A informação é que ele estava em Brasília em uma agenda política. Outro assunto discutido na Câmara nessa sessão foi o de boatos de suposta troca de favores de secretarias para votação favorável ao prefeito. Quem falou sobre o assunto foi o vereador Diego Barbosa. Porque entendemos que é papel dessa Casa Legislativa que tudo que precisa ser apurado, seja apurado, mas com muita responsabilidade, porque nós já sabemos que o nosso interesse particular de cada um, as questões particulares de cada um, jamais podem estar acima do interesse coletivo, e não por mérito, não por conversa de corredor, não para pedir carguinho, como foi falado há poucos dias aqui. E eu espero, inclusive, que esse momento não seja usado para isso. Então, eu voto pelo recebimento da denúncia. Obrigado, presidente. E bom, nesse momento que se questiona o abandono das escolas, aquele grande atraso na obra das praças, lembrando que boa parte desses espaços públicos aí teve que ser reformado pela prefeitura, depois que a empreiteira abandonou o serviço, foi retomada, uma nova empresa foi contratada para fazer a reforma da escola Lino Oronha, na subida da Tijuca. Após anos de abandono, contratações e dispensa de empreiteiras, a reforma da Escola Municipal Maçom Lino Oronha Lema, na subida da Tijuca, foi retomada. Segundo a Prefeitura, a obra inclui reestruturação geral da unidade escolar, com novos espaços acessíveis, modernos e seguros. A nova promessa do governo é que o estabelecimento de ensino estará pronto no início do próximo ano letivo. Importante frisar que essa obra era para ter sido finalizada em dezembro do ano passado, mas houve algumas paralisações do serviço antes do destino derradeiro do contrato da Prefeitura com a empresa que havia assumido a reforma, situação que, inclusive, gerou a abertura da comissão processante da Câmara contra o governo Vinícius Clausen. No início do ano, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis alertou para o prejuízo causado para a comunidade escolar com o fechamento desse estabelecimento de ensino. Segundo o SIND-PMT, a escola perdeu em média 120 alunos, inclusive o EJA com a alfabetização de alunos tendo que ser espalhados em outras unidades de ensino. Aliás, a promessa era dezembro do ano passado e antes de dezembro a promessa anterior era julho de 2022. Aí não entregaram em julho, não entregaram em dezembro, aí empurrou mais para frente e foi indo e deu o que a gente já viu aí. Vamos agora dar uma passada no Diário Policial. Olha só, informações aí atuais, fatos que ocorreram agora há pouco de casos de furto na região central do município. Primeiro, um homem foi preso acusado de furtar 3 pares de tênis em uma loja de grande rede na Avenida Delfim Moreira, na Várzea. A funcionária da loja reparou que ele saía carregando em uma sacola da loja, aquela sacola de uso interno, e levando os tênis na maior cara de pau. Ele foi abordado, a PM foi acionada e levado para a delegacia. São 3 tênis, um tamanho 36, outro 37 e outro 38, cada um custando R$ 119. Por conta desse furto, ele pode pegar até 3 anos de prisão. Em outra loja, também na Várzea, foi presa uma mulher, uma jovem de 18 anos. Nesse caso, o prejuízo para o estabelecimento seria ainda maior. Olha só a quantidade de produtos que ela tentou sair sem pagar de uma loja aqui bem no centro da cidade. Também loja de grande rede. 27 cuecas, 10 sutiãs, 3 calcinhas infantis e 23 barras de chocolate, totalizando R$ 1.621 em mercadorias. A jovem foi levada pela Polícia Militar para a Delegacia de Polícia e autuada, presa em flagrante logo a seguir. Ela é moradora de Inhaúma, no Rio de Janeiro, e detalhe, em agosto passado, pouco mais de 2 meses atrás, foi presa pelo mesmo tipo de crime lá em Cabo Frio. Foi presa, solta, cometeu furto de novo e agora volta para a cadeia. Mas, como já
não foi a primeira vez, não terá o benefício aí de responder em liberdade e por esse crime poderá pegar pelo menos meia dúzia de anos aí na cadeia. No bairro de São Pedro, mais um jovem. Dessa vez, tráfico de drogas. Aliás, notícia de quase todo dia. Nós falamos aqui de 2 casos de prisão por furto. E nesse caso específico, foi um rapaz de 18 anos, preso lá na rua Fileuterpe, no bairro de São Pedro, na madrugada desta quarta-feira, pelo pessoal da Patamo, do 30º Batalhão de Polícia Militar. Patamo, equipe de patrulhamento tático imóvel. Ele foi flagrado fazendo a entrega de cocaína para um homem de 25 anos e os dois terminaram na delegacia. O usuário foi liberado e ele foi preso. Nessa ocorrência, foram apreendidas pela Polícia Militar aí, apresentadas na DP, 5 embalagens de cocaína e uma trouxinha de maconha. Agora vamos de notícia boa. Isla Gomes conversou hoje com uma professora de balé sobre a certificação de uma escola da região para fazer exame daquele mais cobiçado internacional para quem pratica balé. A região serrana recebeu o primeiro centro de exames de certificação em balé pela Royal Academy of Dance. E nós conversamos com a professora de balé clássico, Kelly Chaves, sobre essa notícia. Professora, conta um pouquinho pra gente sobre essa tão importante conquista. É muito gratificante para a gente saber que a gente conseguiu agora, através da Royal Academy, trazer um centro de exames da Royal para a região serrana, né? Antigamente a gente não tinha um centro aqui na região, a gente tem sempre que se locomover para fazer as provas, e aí agora poder ter esse espaço, principalmente, né, na minha escola, é uma honra muito grande. Agora, através da sua graduação, você pôde fazer as reformas na escola para que atendesse todos os requisitos, é isso? Isso, exatamente. O primeiro requisito é se formar pela Royal. E aí, através dessa formação, que é a faculdade de professores, existe uma diferença, né? A gente presta, por exemplo, hoje na nossa escola, os exames como bailarina, assim como eu fiz quando eu era só bailarina. E aí depois você pode se formar como professor. E aí, esse professor ele fica registrado na Royal como professor da Royal. E aí, sim, a gente fez a gente precisa fazer uma obra para trazer os principais recursos, que são os piso flutuante. Eu acredito que muita gente nem sabe o que é isso, né? Aqui a gente não tinha nenhuma escola de balé na região serrana inteira que tinha um piso flutuante. A gente foi a primeira escola, porque só existe 2 empresas no Brasil que fazem. E aí uma delas é a Dance Brasil, e a gente fez com eles. E é um piso de madeira que ele fica como se fosse acima do piso normal. E aí ele fica com umas varetas assim de madeira, ele traz estabilidade para não causar lesão em saltos, nos exercícios de ponta, por exemplo, e aí zero risco de lesão naquele piso para bailarina. Então esse é um principal requisito para ter os exames naquele lugar, ter um piso flutuante. A professora conta que essa conquista traz a possibilidade dos bailarinos realizarem o tão sonhado exame em São José, não sendo mais necessário que eles se desloquem até o Rio ou outros estados. Como que isso vai fazer diferença para eles? Vai fazer uma diferença muito grande, porque tanto que muitas pessoas, na época que eu era bailarina, que eu fazia exame, né, desistiam no meio do caminho da formação, e uma formação tão relevante assim, por conta da despesa que tinha em relação ao transporte, porque o exame ele não funciona um dia só, são 2 dias. A gente vai para ensaiar primeiro com o piano, e aí no segundo dia é o oficial com a examinadora, com a chegada da examinadora. Então, para você conhecer o espaço, outra coisa que é muito importante também é os bailarinos poderem treinar no espaço em que eles praticam a atividade. Então, por exemplo, né, os bailarinos da Aline Khalili de Petrópolis, por exemplo, que fizeram na nossa escola esse ano. Então, eles puderam, né, treinar um pouco ali antes de fazer. Quando eram em outro lugar, realmente ficava inviável. Então, são vários benefíciozinhos que trazem para as crianças e também para poder disponibilizar para as pessoas daqui também, né, fazer os exames de certificação. Agora, no momento, isso está disponível apenas em São José, né? Em Teresópolis, não. Também, na verdade, porque a gente está presente na Maple Bear Teresópolis, e aí os bailarinos da Maple Bear... O primeiro requisito para fazer os exames é você ser aluno de uma professora registrada, né? E aí, você sendo aluna, a professora inscreve você para exame, e aí você pode fazer essa formação através desses... O que
funciona o exame? É uma prova em que vem um examinador de Londres avaliar esse aluno para ver se esse aluno realmente está apto a passar naquele nível, naquela série, né? E aí ele passando nessa série, ele vai ganhando os certificados e vai se formar pela Royal, um bailarino pela Royal Academy. Então, por exemplo, os alunos da Maple de Teresópolis vão se deslocar até São José para fazer o exame? Atualmente, sim. A gente tem intenção de montar um centro de exames aqui também, futuramente, mas as crianças lá são muito novinhas, né? E aí elas vão completar a idade para fazer o primeiro exame no ano que vem. Então, ano que vem, se Deus quiser, elas também realizarão os exames lá. E quantos alunos ou alunas até agora já realizaram os exames? Esse ano a gente teve a presença de 33 alunos. Ano passado a gente teve também o exame. E aí a gente teve presença de 28 nossos e 3 da Aline Kalili. E como esse exame, os alunos aprovados, como isso poderá abrir portas para esses bailarinos? Abre imensas portas, porque o que acontece? A formação na Royal traz uma bagagem, um certificado válido no mundo inteiro. Então, vamos dar um exemplo. Se essa criança ela se mudar para outro país, ela pode continuar a formação por lá. E outra coisa, por exemplo, ela terminou, ela foi até o Intermediate. Aí lá ela vai decidir se ela vai querer seguir o caminho de professoras, assim como eu fiz, e se formar como professora da Royal, poder trabalhar através da metodologia, com os sílabos, que são as apostilas, enfim, trazendo a formação para esses bailarinos, ou ela pode seguir uma carreira de bailarina e ir até o seu solo, que aí ela vai fazer uma prova maior, né, mais extensa, pode ser feita lá em Londres ou aqui no Brasil. Esse ano teve no Brasil, há muitos anos não tinha, mas, enfim, teve no Brasil. E aí a gente, fazendo essa prova, tem algumas pessoas que podem vê-las e contratá-las, por exemplo, para a Royal Ballet em Londres ou para o próprio Bolshoi, enfim, para vários lugares, várias companhias no mundo. Quem tiver curiosidade, quiser mais informações, como que faz? Então, o mais importante é entrar no site da Royal Academy of Dance. O site principal deles lá tem assim, encontre um professor registrado. E aí você pode clicar, e você vai clicar lá e vai ver, escrever Teresópolis, ou, por exemplo, até outras pessoas de outras regiões que queiram ver, né? Vão lá e clicam no nome da sua cidade e vai aparecer os professores mais próximos de você. E aí você consegue procurar esse professor e fazer a formação através da Royal. E Teresópolis está recebendo um caminhão da Enel com dicas de consumo consciente de energia, além da promoção e da troca de lâmpadas aqui em Teresópolis. São iniciativas que integram o projeto Enel Compartilha Consumo Consciente e são voltadas para o uso da energia em casa, com utilização correta de aparelhos domésticos, entre outras dicas aí para no final do mês a conta vir um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais barata. Durante esse evento, os participantes podem trocar lâmpadas incandescentes ou fluorescentes que têm alto consumo de energia por lâmpadas de LED, que são até 80% mais econômicas, né? Tem que levar a conta de luz lá, um documento seu com foto, a última conta de energia e paga e troca lá suas lâmpadas. Aqui em Teresópolis, na quarta-feira, atendimento no bairro da Prata, na quinta-feira, aliás, né? Atendimento no bairro da Prata, lá na estrada Venceslau José de Medeiros, de 8 às 17 horas. E na sexta-feira, também de 8 às 17, atendimento na Praça da Matriz de Santa Teresa. Esse foi mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. Qualquer novidade, atualização antes de um próximo, você vê na barrinha de notícias, vê no nosso site, que é o netdiario.com.br, e rapidamente nas redes sociais, Facebook e Instagram. Quem sai pelo YouTube, clique no sininho, se inscreva no nosso canal e fique sempre bem informado. Até breve!